Sabe o que é etarismo? Etarismo. Pois é, etarismo simplesmente é o seguinte: preconceito por causa da idade. A gente fala sobre esse assunto com a Cris Guerra. A Cris é escritora, é publicitária, é produtora de conteúdo digital e também está com a gente hoje aqui, que ela lançou livros aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, na semana passada. Vai lançar mais um livro, o 8º livro da carreira dela, agora em novembro. E é com todo esse conteúdo que ela conversa com a gente hoje. Cris, muito bom dia. Super prazer em te receber para a gente falar sobre esse assunto tão importante, né? Preconceito único, exclusivamente por causa da idade. Oi, Márcia, bom dia, tudo bem? Eu estou te ouvindo pouco, agora o retorno ficou difícil aqui para mim, você pode repetir a pergunta? Bom te ver por aqui, que bom que a gente está aqui juntas de novo. Muito bom, obrigada a você por ter aceitado o nosso convite, é uma honra ter você hoje aqui. A Cris esteve aqui, contei para o nosso telespectador que você esteve aqui em Florianópolis na semana passada, lançando Sim, mais um livro, né? Lançando uma reedição de um livro seu de 2013, O Modo Intuitiva, que você vai lançar um outro livro agora em novembro, né? E que é, você fala muito sobre etarismo, que simplesmente é a questão do preconceito só por causa da idade. Esse é um assunto muito é, importante que eu queria que você dividisse, por favor, com o nosso telespectador, a sua posição com relação a ele. sim. Bom, eu acho que, na verdade, essa palavra etarismo, né, que também tem um sinônimo, tem dois sinônimos que a gente poderia dar, que é ageísmo ou idadismo, ou seja, o preconceito baseado na idade, geralmente um preconceito da pessoa mais jovem em relação à pessoa mais velha, é uma palavra que eu conheci recentemente, uma palavra nova para mim, mas isso não significa que eu não exerça, né, não pratique sem querer esse preconceito. Muitas vezes eu pratico e eu acho que fazer 50 anos, fazer 49, foi com 49 mais ou menos que eu tive o conhecimento desse termo, e aí ele começou a ficar mais frequente na minha vida, e eu trouxe ele um pouquinho também para a minha produção de conteúdo, para a gente discutir, e aí faço parte de um grupo grande de mulheres, de homens que estão questionando como a gente enxerga o envelhecimento. Na verdade, o etarismo é você pressupor que uma pessoa tem determinadas características, ou seja, você estereotipar as pessoas baseado na idade delas, né? E a gente precisa entender, na verdade, que não existe uma velhice, existem várias. Existe a velhice, por exemplo, o meu envelhecimento é de um lugar de privilégio. A gente sabe que tem pessoas que não vão poder envelhecer fisicamente bem, do ponto de vista de saúde, estético e tudo mais. E não só isso, mas principalmente a questão da personalidade, né? Como nós vamos envelhecer. E a gente enxerga o envelhecimento como se a gente se transformasse em outra pessoa. E eu tenho pensado muito sobre isso, tenho lido muito e experimentado, e cada vez mais eu percebo que o envelhecer é a gente se tornar cada vez mais quem a gente é. Então, isso é só para começo de conversa. Muito bom. E até o teu processo de aceitação dos fios brancos começou em setembro de 2019, é isso? Isso, setembro de Esse 2019. processo também fez parte dessa discussão, né? Muito, Márcia. Na verdade, isso não significa uma apologia do cabelo branco. Ai, agora você tem que assumir seu cabelo branco. Eu acho que é muito mais um movimento simbólico de visibilidade das mulheres acima de 40, 50, 60, porque a gente tem um histórico aí que quando a mulher fazia 50, pelo menos na época da minha mãe, eu lembro muito quando a minha mãe fez 50 anos, que é uma coisa assim, então tá, agora eu vou esperar os netos, né? E a minha mãe acabou falecendo muito cedo, ela tinha 55 anos, ela teve um câncer de mama que descobriu com 53, ficou 2 anos doente e tal. Então eu tinha uma visão dos 50 anos de uma maneira muito catastrófica até, né? Quando eu fiz 50 anos, eu me via ainda cheia de sonhos, projetos, no melhor momento da minha vida, sem nenhum exagero, não estou romantizando, não. Eu acho que existe uma decadência física que é natural do envelhecimento, mas essa decadência física, ela se contrapõe a um momento em que a gente está muito... que a gente está brilhando, os olhos estão muito mais abertos. E esse movimento, né, que a gente chama de grey, né, assim, é a onda prateada,
ele é um movimento de assumir quem a gente é. Não significa que você precisa deixar o cabelo prateado, mas eu acho que é uma moda para dizer assim, olha, nós estamos felizes em completar 50, 60, 70. A gente tem muita coisa pela frente. E aí eu comecei a encarar isso dessa forma, e eu adoro o meu cabelo branco. Ele é a realização do meu sonho de ser loura, sabe? Adoro! Aliás, o nome do teu podcast é muito bom, né? 50 Crises. 50 crises, Eu estreiei quando eu fiz 50 anos, em agosto de 2020, e para brincar um pouco com tantas crises que a gente é e com tantas crises, né, que eu sou, no caso, quantas mulheres eu sou. Porque eu acho que eu nunca estive num momento de tanta multiplicidade. Eu tô abraçando essa multiplicidade. Quando eu comecei, eu saí da publicidade, eu vim fazer produção de conteúdo, me tornei escritora, palestrante, agora podcaster. Eu ouvi muito assim, você tem que focar. Porque eu falo sobre maternidade, eu falo sobre autoestima. Atualmente eu tenho falado mais sobre outros preconceitos também, né? Sobre a luta contra os preconceitos, né? Sobre a luta contra o racismo, o machismo. Cada vez mais isso tem feito parte. Não que eu seja uma pessoa que vá falar sobre isso o tempo todo, mas eu tenho tocado essas questões, né? E aí, quando alguém pergunta, fala comigo, você tem que focar, aí eu descobri por que eu tenho que focar, né? Na verdade, eu tenho que falar de tudo que me toca. Então, eu comecei a entender que essa multiplicidade também era fruto dessa maturidade, sabe? Eu não estaria tão múltipla se eu não estivesse muito madura. E essa maturidade veio com o tempo, né? Gente, muito bacana dividir com quem nos acompanha que essa moça que você está vendo aí foi a primeira pessoa que fez, digitalmente falando, o tal do look do dia. Sabe esse look do dia? Hoje em dia, todo mundo fala do look do dia, todas as produtoras de conteúdo falam, foi ela que começou. Na época, lançou um livro em função disso. O livro esse que virou o modo intuitivo que você relançou aqui na capital. Está aqui, ó. Aliás, Cris, como é que foi? Vou pedir para a minha produção colocar imagens de você em Florianópolis aqui no lançamento no último sábado. Como é que foi? Foi bacana? Foi demais, foi demais. A gente estava na Casa Etne, né, que é uma nova marca de moda da Samira Campos, que ela faz com artesãos mesmo da Índia, e essa marca é incrível. Tá vendo que a Samira está até usando um pijama aí. E a gente recebeu vários convidados, a maioria mulheres, né, mas teve homens também, em 2 sessões em que a gente fez um bate-papo. Tinha mini desfiles com as roupas da Etne e algumas performances, assim, as 2 modelos ficaram lendo o meu livro ao redor da casa, assim, foi muito legal, foi muito gostoso. Tá. E agora sou só gratidão. Coisa boa. E para fechar, você está lançando um próximo livro, o 8º livro, né, da carreira. Eu não tenho para te mostrar, porque ele está chegando para mim hoje. Que bom. Ele se chama Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo. Esse tá aí. Eu tenho tá aí a capinha dele. Eu tenho, a gente tem, tá aí. A Joyce, minha produtora, já colocou na tela. Tá a Joyce é nota 10. Ela é mesmo. Esse livro, assim, é o meu xodó atual, porque ele é... Eu não acredito. Cris, você está me ouvindo? Ai, que dó, né, gente? Bom, Fundo do Poço é o próximo livro que ela está lançando, 8º livro da carreira dela. Voltou, Cris? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ai, que bom, coisa boa. Para a gente concluir, Fundo do Poço, 8º livro da sua carreira, e um livro que resgata um pouco da sua história. Um pouco não, né? Muito da sua história. Sim, na verdade ele é um fechamento de ciclo. Eu estou olhando para a história com um olhar mais distanciado e entendendo tudo que eu aprendi nessas minhas visitinhas aí ao Fundo do Poço, que é um lugar que todo mundo visita, mesmo que não admita, né, Márcia? Sim. Até porque Cris estava grávida quando o marido dela, o pai do filho, faleceu, e aí que começou toda a história. O primeiro livro que você escreveu foi para Francisco, né? Para Francisco, que é o nome do seu filho, que, aliás, quando eu te apresentei, esqueci de dizer, mãe de Francisco, que é o mais importante de tudo que você é ser mãe de Francisco, não é? Sem dúvida. Inclusive, foi o que deu origem a tudo, né? Assim, não existe. Acho que eu não seria quem eu sou hoje se eu não fosse mãe do Francisco, se eu não tivesse com ele na minha barriga quando o pai dele faleceu. Acho que ele me salvou aí, me fez querer fazer várias coisas
nada como ter alguém que depende de você para você não desistir de você, né, Márcia? Então, Coisa foi boa. muito bom. Cris Guerra, que delícia ter você hoje aqui com a gente. Obrigada pela entrevista, é sempre muito bom te encontrar. Um ótimo dia para você e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, querida. Bom dia também. Obrigada por tudo e até a próxima. Até a próxima. Obrigada.